Minhoca, Vitor deixa uma pergunta, essa pergunta você responde ela e é a transição para a gente entrar no jogo do Ceará. E eu vou fazer duas. Eu vou completar a pergunta de Vitor, tá? Bistoli hoje é a melhor opção para o ataque de Guto, Minhoca? Eu já peço que depois que você responder, a gente já comece a analisar o jogo pelo polêmico lance da anulação do gol de Bissoli. Golaço. Golaço que Bissoli fez. E o único ângulo que eu vi, eu só pude ver pelas redes sociais ali. Não sei se já tem outros ângulos. Até quando eu vejo, até eu acho que há uma chance da bola ter batido. Mas a câmera não responde essa chance. Né? E se o árbitro não marcou, a imagem do VAR teria que ser muito conclusiva, né, para anular um gol que parecia tão claro como aquele. Minhoca, primeiro Vitor, depois Fred responde as nossas perguntas. Tá bem. Eu já mandei aí o link aí até de uma imagem que eu acho que fica mais próximo de uma conclusão, né? Mas entrando um pouco, né, nessa questão Minhoca, de Bissoli. Oi. desculpa, só para te interromper no começo, avisando a todo mundo aqui, a turma do esporte assistindo, que depois da análise do jogo do Ceará, a gente volta para entrar no dashboard, tá? A gente volta para o raio-x. Bora, com vitória, inclusive. Isso, muito vitória, que é o líder, né? Eu acho que o Bissoli é o jogador mais técnico, né? O jogador mais técnico. Aí tá até a imagem aí logo do lance, né? A impressão que dá. Eu também, durante a transmissão, até achei muito estranho o VAR não mostrar uma imagem, claro, a transmissão não exibiu nada e terminou o primeiro tempo, nem no intervalo, muito menos ali na volta do segundo tempo. Durante todo o segundo tempo, o jogo terminou sem uma imagem conclusiva. E aí depois o pessoal deu uma aproximação e a impressão que dá, pelo movimento que a bola está girando, que ela dá uma leve amortecida na mão do Bissoli, né? Não sei se vocês ficaram com essa impressão. Eu tinha achado assim, eu falei, eu posso até depois mudar de opinião, mas eu acho que o gol do Ceará foi erradamente anulado. Mas a impressão que dá por essa imagem é que a maneira como a bola está girando no ar, eu acho que o Bissoli ele leva um pouco de vantagem, a bola bate um pouco na mão ali e ele leva Quantos lances na vida a gente já não sentenciou errado por falta de câmeras, né, Minhoca? Se eu tivesse visto, minha abertura para você já teria sido diferente, né? Porque aí, ao contrário da imagem da transmissão, essa daí sugere o toque na mão. Tanto é que parece que a bola vai passar até mais de lado e ela vem mais para a cabeça, né? Inclusive ajuda ele a ajeitar a jogada. Essa impressão que eu também acabei observando, e obviamente o que eu falei lá na rádio, como eu disse, eu retiraria tudo que eu disse. Então, o jogo, né? E aí falando um pouco, Bissoli, pelo gol que fez, é um atacante mais técnico, né? De fato, foi um belíssimo gol, uma jogada do Chay pelo meio, em que ele primeiramente domina no peito, a bola acaba escapando, depois ele faz essa jogada, teve realmente esse apoio aí da mão, e aí ele faz o gol, e o gol demorou a ser analisado, assim, levou uns 2 minutos, 3 minutos até a confirmação da anulação, e até para esse contexto, eu estou esquecendo até a sua pergunta. Eu sei que você perguntou de Bissoli. Qual foi a outra pergunta que está me fugindo? Vitor perguntou se Bissoli era a melhor opção e eu só pedi para a gente começar por esse lance. Pelo lance. Perfeito. Se já está respondida as duas, podemos falar sobre a partida, né? O 0-0 para além desse lance, né? Porque eu confesso, Minhoca, que até essa sua imagem eu tratava esse lance como o lead do jogo, como uma coisa mais importante do jogo. Mas essa sua imagem aí, né? Foi André Almeida, né? Que tweetou. Sim, André Almeida colocou essa imagem. Essa sua imagem aí, postada por André Almeida, ela muda o tom, né? E aí a gente vai para o 0-0 real, né? O 0-0 sem interferência. Vamos lá. Arbitragem. Eu vou fazer uma pergunta para você. O que é que você espera do duelo entre Louser contra Guto Ferreira? Não vem que eu não vou. Era um medo de ter a bola impressionante, assim. Era um medo. Todo mundo se fechando. O primeiro tempo foi um primeiro tempo de pouquíssimas oportunidades. Louser, tipo, Guto, a bola é sua. Aí o Guto tentava, não, Louser, a bola é tua, cara. Vem fazer, eu prefiro a transição.
Então foi um primeiro tempo bem ruim de se acompanhar. Assim, não foi um jogo com erros. Na verdade, foi um jogo onde ninguém queria errar. E esse jogo, quando ninguém queria errar, todo mundo só queria se proteger. Então, quando o time chegava no último terço, todo mundo estava povoando muito bem e muita dificuldade, assim. Teve uma jogada que foi uma saída de bola errada do Luiz Otávio, em que o Guarani quase aproveitou. O Ceará teve essa chance com o Bissoli, né, que foi uma jogada rara. Só atacava geralmente pelo lado direito. O Pulga, por exemplo, era um jogador que se movimentava muito mais, ainda carecia muito mais de regularidade, mas tudo bem, ele sequer tinha sido relacionado no jogo passado e hoje apareceu como titular, o que eu considero uma incoerência muito grande do Guto, sabe? Porque o Guto tinha falado que, né, nos 2 jogos que ele não relacionou, aliás, no jogo que ele não relacionou no Novo Horizontino, o Eric Pulga e o Pedrinho, ele falou que não eram protagonistas. Aí no jogo seguinte, colocou o Pedrinho, mas não relacionou o Pulga. Aí no jogo seguinte, levou o Pulga e o Pedrinho, utilizou o Pulga faz a penalidade, no jogo seguinte já tira o Pulga de novo da lista e quando volta hoje já volta como titular. Então não parece estar tendo um momento de até mesmo preparação para esse jogador, né? É um garoto ainda, o Eric Pulga, assim como o próprio Pedrinho, que não foi relacionado, e não faz sentido um jogador que não era relacionado para ser titular. Possivelmente, a partir do próximo jogo, a gente vai perder essa situação, porque o Barleta já está regularizado e o próprio Saulo também. Acredito que só a questão ali física, mas pela urgência do Ceará, acredito que Pulga e Pedrinho vão de novo para o final dessa fila. Mas foi, assim, um primeiro tempo realmente com pouquíssimas oportunidades. E 2 equipes que estavam muito mais na ideia de jogar no erro do adversário. E quando a gente vai para o segundo tempo, até para ir de maneira mais rápida, porque eu acho que o segundo tempo é quando acontece realmente alguma coisa no jogo, o Ceará volta melhor, o Ceará ele passa a ser mais agressivo, mais contundente, mais vertical, nem tanto com o Eric assim, apesar do Eric ter participado de algumas jogadas, mas começou a ter jogada pela esquerda, só que o time, não por completo, crescia junto. Teve jogador que caiu de maneira acentuada, como foi o caso de Chay. Chay fez um segundo tempo, assim, já não estava tão bem assim no primeiro. Até chegou a participar do primeiro gol, mas é muito mais mérito do Bissoli, a jogada do gol, né, que foi anulado. Mas boa parte, assim, do segundo tempo do Chay em campo, nossa senhora, era escanteio, falta mal batida, jogada que é algo que vem acontecendo nessa temporada, nem Chay, nem Jean Carlos, nem Castilho, que nem viajou também, nenhum dos meias até agora, e que, se a gente olha, né, no papel, qualquer um desses meias chegaria com status ou de um titular, acho que até talvez no esporte, por exemplo, hoje sem Jorginho, certamente, ou Castilho, estou falando pela bola de hoje, certo? A bola de hoje eu acho que muita gente, não, pode ficar aí no Ceará. Mas estou dizendo assim, antes de começar um campeonato, se vou ter, até porque o esporte foi atrás também de Jean Carlos, né? Bom lembrar. Os meias que hoje o Ceará tem. E Chay foi muito especulado. Chay também foi especulado. Acho que o Sport nem foi atrás, mas foi muito especulado. Jean Carlos do Sport lutou muito para vir. Jorginho só veio porque Jean Carlos foi para o Ceará. Jean Carlos era o número 1 da lista do Sport. E são meias que não estão rendendo, né? Na temporada, Castilho talvez tenha sido o que mais rendeu, assim, que viveu o melhor momento, nem tanto como um criador, mas basicamente como um jogador decisivo em muitos dos jogos, principalmente nos clássicos no primeiro semestre. E nesse jogo que o Ceará pressionava muito, aí entra outra parte, que é um problema que o Guto também tem. Demorou, assim, uma vida inteira praticamente para fazer as trocas. Quando veio com a troca, foi uma troca muito protocolar do Guto ali na substituição. Ele acaba tirando o Chay, que obviamente era o pior da partida. Isso já por volta acho que era 30 minutos do segundo tempo, para colocar o Jean Carlos. Apenas uma troca o Guto fez. E o Ceará ainda era melhor. A equipe do Guarani tinha alguns contra-ataques perigosos ali, mas sem causar muito impacto para o goleiro Bruno Ferreira. E aí, quando chegar aos 40 do segundo tempo, o Guto vem com 3 substituições. Aí foi quando ele falou assim, agora vamos começar a tentar ganhar o jogo, que é a maneira como o Guto pensa, né? O time já era melhor, o Guarani estava mal na partida, principalmente no segundo tempo, já estava meio que quase que chamando o gol mesmo, e o Guto, quando foi pensar fazer isso, que eu acho sempre é um risco, né? Tinha acontecido isso contra o Vila Nova, o jogo do Juventude também, da maneira que foi, tomando gol no final, é jogar muito no limite, sabe assim, muito no limite para garantir o resultado só nos minutos finais. E não vai dar certo sempre.
E foi o que aconteceu. Ele colocou, ele sacou o Paulo Vitor, que é o lateral esquerdo, que estava muito bem, era o principal jogador, aliás, do segundo tempo, para colocar o Formiga. Acredito que o Paulo Vitor saiu por cansaço, e se não foi por cansaço, acho até que o Guto cometeu erro, mas vou considerar que foi questão de desgaste. Colocou de novo o Kleber, e Kleber entrou novamente muito mal, não me parece ter condições, né? Assim, e o Nicolas, que tudo bem, não está jogando bem, também agora está sendo preterido, mas eu ainda acho que Kleber é mais prejudicial hoje para o que o Ceará necessita de um jogador que vem do banco para tentar fazer o mínimo possível, né, para ver se consegue o resultado. E fez uma terceira troca, até para dar uma olhada aqui qual foi, para não esquecer, o Janderson. O Janderson entrou também no lugar que todo mundo achava que sairia Eric Pulga, né? Porque o Pulga fez uma partida ok, nada que também chamasse tanta atenção assim, foi errático, até porque é um garoto, mas ele sacou Eric novamente, Fred, tal qual você lembra muito bem no jogo passado, que ele fez essa substituição em sacar o Eric e colocou o Janderson, que também não é um jogador que está vivendo boa fase. Quando faltava ali por volta só os acréscimos, o juiz tinha dado 5 minutos, aí Guto já chama Nicolas, né? Não, Nicolas, agora vamos fazer o velho abafo aqui, a bola da intermediária já vamos jogar na área, fica atento aí que você vai tentar empurrar essa bola para a rede. E aí era na base do desespero, só que antes disso teve a jogada exatamente com o Luiz Otávio, o jogador do Guarani partia para dentro da área, o Luiz Otávio faz uma falta, é aquele lance que é bem interpretativo, eu acho que eu não daria amarelo, mas havia um espaço para interpretação, que o jogador estava entrando dentro da área, e aí ele tomou o segundo amarelo, já tinha tomado um no primeiro tempo, foi expulso, e nos minutos finais o Guarani quase faz o gol que garante a vitória no escanteio, uma cabeçada que vai no travessão. O Bruno Ferreira até saiu mal, foi o único erro do Bruno Ferreira, acho que até durante toda a passagem dele, assim, até agora no Ceará, foi o único erro assim, mais clamoroso, e esse empate não resolve a vida do Ceará, né? O Ceará agora aumenta a distância para o quarto colocado, 8 pontos agora de vantagem. Era um jogo muito complicado, é bom lembrar, né? Esse Guarani só tinha perdido um jogo para o CRB. É ponto ganho, tá? Apesar dos pesares, é ponto ganho. É porque aquela coisa. Contexto, né? Tá horrível o caminho para o Ceará, mas se a campanha estivesse um pouquinho melhor, esse ponto hoje seria analisado de outra forma, porque é difícil arrumar esse ponto. Obriga agora, assim, o Ceará já tinha dado um tropeço na rodada passada que não deveria ter acontecido, que era perdido 2 pontos para o Ituano. A partir de agora, o Ceará tem que sempre ser basicamente 100% contra todos os adversários que ele vai enfrentar ainda. Ele vai ter o Londrina, ele vai ter o ABC na próxima rodada, dentro de casa, ele vai ter o Londrina também dentro de casa, ele vai ter o Tombense fora. São 3 jogos que eu já considero obrigação o Ceará somar 9, né, desses 3 jogos que vai disputar, e ele precisa tentar vencer um jogo de confronto direto. Sem isso, é muito difícil imaginar o Ceará brigando pelo acesso. Então, é claro que tudo é urgente no Ceará, uma não vitória contra o Ituano e agora uma não vitória contra o Guarani, mesmo sendo um jogo muito complicado, e o Ceará nunca venceu jogando lá no Brinco de Ouro da Princesa. Esse foi um jogo onde o Ceará acho que perdeu uma possibilidade de vencer, porque houve um momento que ele era bem melhor do que o Guarani. Assim, estava muito próximo, mas eu acho que o Guto demorou muito para fazer as trocas e acabou culminando nesse empate, e agora vai para o jogo a obrigação, né? A conta de luz, que é obrigatória de vencer o ABC. E o ABC que de novo perdeu ponto depois dos 90. Não, isso eu quero falar sobre isso aqui, porque é bizarro. É só trazer só um dado ainda de Ceará, e esse negócio do ABC é bizarro, mas só de Ceará e Guarani e Ceará, para não falar do que Minhoca disse, o scout em finalizações, meu irmão, é bizarro. 12-10 para o Ceará e 1-1 em tentativas certas. E nenhuma perigosa, Cássio. Não, é assim, 12-10. Foi exatamente a que não foi no gol, que foi a bola na trave do Guarani. Isso. E nas certas, nesse que meu já explicou, 1-1. Aí o cara vai para as faltas. Nem teve tanto assim também, assim, porque é o futebol brasileiro. 18-11. O Ceará cometeu mais, 18-11 para o Ceará. Mas assim, é um jogo que no ataque realmente 1-1 em finalizações certas, 0-0 tá bem posto aí. Minhoca, melhores e piores dessa atuação do Ceará? Para mim, o melhor da partida foi o Paulo Vitor, lateral esquerdo. Ajudou muito no segundo tempo. As subidas do Paulo Vitor foram
muito importante, várias jogadas criadas pela esquerda, faltou mais presença de área em alguns momentos, de alguns jogadores entrando dentro da área, assim, ele foi o jogador mais criativo, né, do apoio que ele acabou exercendo, e muitas vezes o jogador, a peça mais importante quando as jogadas de ataque surgiam, era o jogador mais lúcido, tanto de criação como também de chegada ao ataque. Então, para mim, o Paulo Vitor foi o melhor do Ceará. Outro também que me chamou a atenção positivamente, David Ricardo, foi muito seguro defensivamente, boas jogadas também de saída de bola, ele tem essa característica, e, assim, para mim, toda vez que eu falo do David Ricardo, é o quanto tempo, né, principalmente o Barroca, né, o Mourinho deu uma chance para ele, depois ele perdeu a titularidade ali na reta final com o Mourinho, mas com o Barroca, o David Ricardo não jogava. E desde o começo da temporada era o melhor zagueiro, e só agora que o Ceará está mais sanado defensivamente, o Ceará parou de tomar tantos gols, ele mostra claramente que era para ter sido um zagueiro desde o começo dessa Série B. Então, essa perda de tempo em Thiago Pagnussá, em Gabriel Lacerda, só agora fica muito nítido que o David Ricardo era para ser esse titular e novamente ele jogou muito bem. Um terceiro nome, eu vou ficar com o jogo do Kaique. Acho que o Kaique é um jogador sempre voluntarioso, tem muita imposição. Se tem um jogador, às vezes, que você não pode reclamar de letargia, está muito concentrado no Kaique, que é um jogador que até às vezes joga de maneira até muito firme, né? Às vezes até toma muito amarelo por conta disso. E é um jogador que, para mim, claramente dentro de campo, está sempre querendo fazer o algo a mais. Só que ele não é um jogador, não é um volante de muita criação, não é um volante, né? Hoje ele jogou de lateral, é bom lembrar, até porque não tinha Varley e Orejuela foi embora, Michel Macedo segue no departamento médico. Então, o Kaique, para mim, foi a outra peça positiva. Do lado negativo, Chay vai como o pior da partida, muito mal, principalmente no segundo tempo, quando o time crescia. Outro jogador que foi mal, cara, a entrada do Kleber foi... É porque o Kleber entrou faltando 5 minutos, né? Mas o Kleber foi uma troca totalmente inútil, impressionante como não acrescentou nada. O Luiz Otávio, acho que entrou um pouco na conta da expulsão, mas o jogo já estava para acabar, acho que nada que comprometesse. O Breno fez uma partida ok, mas eu teria sacado ele, eu queria ter visto o Zé Ricardo ter entrado. Eu acho que eu não consigo destacar um outro. O Pulga, eu não vou cobrar tanto do Pulga, porque o Pulga ainda é um garoto. Talvez tenha sido o segundo jogador, assim, talvez tenha errado mais. Errou alguns domínios, algumas jogadas precipitadas de linha de fundo, sem ter ali o tempo, mas o cara nem relacionado é. E quando entra faltando 5 minutos ou 10 minutos para acabar o jogo. E o Guto hoje praticamente utiliza ele o jogo inteiro, né, para jogar como titular. Não me parece coerente da parte do Guto Ferreira, sabe? Porque aí seria uma avaliação até injusta na minha avaliação, cobrar tanto futebol de um jogador que sequer vem atuando e sem confiança também, né? Apesar de ele ter ganhado esse voto de confiança hoje do Guto Ferreira. O Ceará tá 1, 3, 4, 5, é o sexto, pô, fora de casa. O Ceará é o contrário. O Ceará vai lá fora de casa, ele tem um papel muito decente, mas os jogos na capital do Ceará, até elas vêm minando completamente a chance do Ceará, né? Não é fora de casa. 13º, Cássio. Melhor mandante. Aí, meu amigo, eu só estou dizendo que é inaceitável o Sport ser o 10º visitante. O Ceará, veja só, o time que tem a melhor média de público do campeonato é o 13º melhor mandante do campeonato. Se isso não é bizarro, meu irmão. E olha isso aqui, cara. Alguns jogos foram de portões fechados, mas assim, mas na média de público, é a melhor média de público do campeonato, o time é o 13º. E olha isso aqui, ó. E olha isso aqui, ó. O quê? 47% dos pontos ganhos em casa e 53%. Sim, tem mais pontos fora do que em casa. Veja só. Exatamente. Aí, meu amigo, acho que parecido com o ABC, que é o pior, né? O Ceará que precisa dar aí a remada. O Ceará chegou só agora. Quando o Sport e Vitória ultrapassam a barra dos 40, o Ceará chega à casa dos 30 pontos, né? Isso. 18 equipes, nenhuma subiu. Porra. Mas lembrando, teve gente com menos que subiu, certo? Como é, Mioca? O Guarani foi menos rebaixado. que subiu, só para lembrar.
Sim, tem. A gente vai ver daqui a pouco. Mas só para deixar claro, com 30 ninguém subiu, né? A melhor colocação foi um 6º lugar. Isso. Por E veja posição só, final aqui, 6º lugar, que é fazendo 58 pontos. 28 pontos em 17 jogos. Que é muito ponto, viu? Olha, um caiu, né? E o melhor foi quinto, cara. O melhor foi o quinto aqui, 62. Ah, estava passando batido, desculpa. Então seriam quantos pontos? Pior ainda. 32 em 17 jogos. Exatamente. Meu amigo, quase uma média quase de 2 pontos por jogo. Veja só, é ritmo. Faz uma conta. É de campeão. 26, viu, Fred? Pode colocar aí, foi o mínimo, 26. Pode colocar também, 25. Mas veja só, isso numa campanha de 38 rodadas é 71,5. Tá? Esses 32 pontos que o Ceará somaria para ficar com esse quinto lugar aí, seria como se numa campanha de 38 rodadas, essa regularidade seria uma campanha de 71 pontos. Arredondando para baixo. Agora, para dar esperança, se com 30 nós não temos nenhum time, se a gente colocar bizarro, de 25 a 30, a gente tem com 26, com 28. Veja só, esse Avaí de 2016, mas o Avaí de 2016 ele vai sempre distorcer muito. Os caras saem de 26 para 66, 40 pontos. Puta. 40 pontos. Mas sabe por que é uma distorção? Porque mesmo no cenário, internamente no Ceará, considerando todo o cenário máximo possível, eu acho improvável que alguém na comissão técnica, na direção do Ceará, jogador está falando, meu irmão, se a gente fizer isso, dá para somar 40 pontos ainda. Tá ligado assim? Mas ninguém pensa nisso agora não, Cássio. Ninguém fica pensando mas assim, precisa de 40 pontos. Que não vai fazer. Eu estou dizendo que isso distorce. Não precisa fazer nada disso, Mioca. Mas assim, esses 40 pontos do Avaí, já teve um que subiu. Mas ele sobe numa distorção de campanha. Como de 2012, de uma forma geral, uma distorção. 40 pontos em 17 jogos é uma distorção. Tipo, se isso, supondo que isso nem fosse, tem mais 2 exemplos ali, mas supondo que o Avaí fosse o exemplo, ele é o exemplo que, na verdade, deixa você com aquela cara. Meu irmão, não vai dar não. Porque para fazer 40 pontos aí, não sei como é que esses caras fizeram não. É porque eu estou falando mais internamente, né? Como o Ceará, obviamente, tipo, o Guto, a cada entrevista, disse ainda não estamos desistindo, até porque ainda vai ter mais 17 rodadas, mas cada vez mais vai ficando mais complicado. E eu acho que tudo vai depender muito dessas próximas rodadas. São rodadas onde, se o Ceará não faz a sequência de vitórias agora, aí realmente eu considero praticamente inviável o acesso. Porque agora, nesse caminho que a gente pode imaginar, esse Ceará, que entrou com o status de favorito, se ele não consegue uma sequência de vitórias agora, é porque realmente ele não tinha condições nenhuma de subir. Porque ele vai estrear a Cavalaria, né? Paulo exatamente. Possivelmente. Uma pergunta interessante aqui. Mas só um ponto, Cássio, só para não passar. Mas é sobre isso, pô. Não, mas só para não passar mesmo a análise. Dos 3 que subiram, tá? Com 30, com abaixo de 30, 2 deles despreze, tá? América com 61 e Figueirense com 60. Por isso que eu tô. Por isso que eu tô. Veja só, eu nem citei os outros dois. Resta o Avaí. Veja só, perceba que eu disse que tinham 3, mas eu só fiquei focando no Avaí porque os outros 2 tinham uma campanha que eu acho que nem adianta para essa temporada. A do Avaí, a 66 talvez dê, mas somar 40 pontos é um absurdo. Agora, tu já fosse para esse quadrante, Fred, queria só voltar ali. Mas o que é? Diga aí qual é a pergunta. Não, era a fala de Eupídio. Para quem está fora, é melhor torcer, porque estava falando do Ceará, por isso que tinha a ver com aquilo. Para quem está fora, é melhor torcer para Sport ou Vitória de Desgarrar. Talvez seja, é o que a gente falou até no começo, Minhoca. Sim. Nesse momento, veja só, o Ceará dificilmente, se o Ceará subir, ele dificilmente subirá tomando a vaga do Sport ou do Vitória. Porque já tem 11 pontos entre eles, assim. Sim. E se você considerar, mas são 4 que sobem, se o Ceará ainda pode subir, em vez do Ceará, isso para o torcedor não vai mudar nada. Só o cara pensando assim, um jogo assim, dentro da pergunta deu Pito, que eu acho que é isso mesmo. É mais lógico para o Ceará começar na hora que vier um confronto direto, o cara é Sport.
O cara é Vitória. Total, confronto. Não, qualquer jogo de Sport ou Vitória, com times que estejam entre o Ceará e o G4. Não, porque geralmente a gente pensa assim, é melhor empate, que seguro. Nesse momento é melhor aceitar que o Sport e Vitória já foram. Dois já foram. Tem que pensar que só existem 2 vagas. Para o Ceará, assim, é pensar que só tem 2 vagas. Eu não sei ainda quanto o Vitória. E até porque também está muito, muito próximo ainda para a gente ter. Se o Vitória tropeçar. Assim, a tabela é muito boa. São do 11 Vitória. pontos, pô. Eu sei, eu só estou dizendo. O Vitória, daqui a 3 rodadas, o Vitória vai ter mais do que isso ainda, inclusive. Possivelmente. Eu só estou dizendo o seguinte: nesse momento, o Ceará, além de fazer a parte dele, que é vencer, ele sempre tem que secar o quarto, independentemente de quem é esse quarto. O quarto é o Sport tem tudo para subir, ok. Mas tem que secar o Sport naquele momento, se ele for o quarto colocado. Mas perceba que o Sport, nem Sport nem Vitória serão quarto colocados na próxima rodada e talvez já não seja na outra rodada. Eu estou dizendo isso no contexto geral. Mas tem um exemplo agora. Veja só, um exemplo. O Novo Horizontino não é quarto colocado, o Novo Horizontino é o terceiro colocado. Esqueça o quarto. O Novo Horizontino é o terceiro. O jogo é Sport Novo Horizontino. O Ceará deveria. Para o Ceará é melhor, já que o Sport tem é melhor vitória do Sport do que o empate. Não, porque, veja, tirando até. A gente tava. Porque no cenário geral, se tivesse mais próximo, se o Ceará estivesse mais próximo, o melhor seria o empate. Mas nesse momento é bom o cara aceitar. Diz, esse já foi. Não, eu sei. O que eu estou dizendo é o seguinte: se fosse o contrário, o Novo Horizontino em primeiro e o Sport em terceiro, como estava na rodada passada, e fosse esse confronto, o Ceará talvez torcesse para o Novo Horizontino ganhar. Nesse momento, o Ceará só olha para essa pontuação do quarto, ela não pode mais estar crescendo. Como, por exemplo, o Ceará empatou com o Ituano, a diferença foi diminuir. O Ceará ficou a 6 pontos. Aí já voltou de novo para 8 pontos agora. Então ele precisa sempre que o quarto pare de pontuar e que ele faça parte dele. É assim que ele vai conseguir chegar na disputa. Se tivesse vencido hoje, o Ceará estaria com mais 2 pontos, estaria a 6 pontos. Continuaria com a mesma diferença de pontos para o quarto colocado, mas agora com a tabela mais propícia para pontuar, né? O Ceará teria. Ceará, que ainda tem uma sequência agora boa de jogos em casa, né, Minhoca? Dos próximos 6 jogos do Ceará, 4 são em casa. Para mim... São todos eles bem ganháveis, né? ABC, Ponte, Criciúma, Londrina, 3 deles são contas de luz, o Criciúma um grau a mais de dificuldade, fora de casa, Tombense, a obrigação de ganhar também, esse jogo do Vitória que é o único descartável aí da lista. Ou seja, o Ceará entrou no que você está batendo nessa tecla, né? É hora de ganhar 5 joguinhos de 6, é hora de fazer 15 pontos e voltar para o jogo agora, né? O Vitória conseguiu uma sequência de resultados positivos, o Novo Horizontino conseguiu, o Juventude está conseguindo, mesmo sem jogar tão bem. O Ceará pode fazer também, certo? Ele pode fazer. Se ele vai conseguir ou não, vai depender da própria competência dele. Mas que há um cenário de uma possibilidade de sequência de resultados positivos, isso pode acontecer. Hoje, por exemplo, poderia ter saído vitorioso jogando lá no Brinco de Ouro da Princesa. Houve um determinado momento para isso. Só que as circunstâncias da partida, certas escolhas, isso não aconteceu. O Ceará agora ele não tem mais o direito de errar. E se, por acaso, e eu acho que isso não vai acontecer, o Ceará, mesmo jogando bem, jogando mal, tem grande chance de ganhar do ABC. Mas se não vencer o ABC, aí eu já digo que é aquela situação onde não vou martelar a situação, mas, se eu não ganhar do lanterna do campeonato, uma equipe que toma gol todo jogo, aí praticamente você está dando adeus a qualquer tipo de acesso.